para vocês sobre um assunto que eu vejo bastante na internet e é fundamental a gente clarear um pouco essas informações. Eu vou colocar agora um recorte de um tweet que eu vou obviamente tampar o nome da pessoa, deem uma olhada. Ansiedade me dá um sentimento de inadequação. Então, essa é a primeira fala do tweet. Eu acho que é fundamental a gente entender que a ansiedade não te dá um sentimento de inadequação. Não sei se vocês se recordam a respeito do modelo cognitivo. O modelo cognitivo, basicamente, ele se baseia na ideia de que a nossa mente ela interpreta os eventos que estão acontecendo ao nosso redor, ou seja, a gente pensa a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, daí a gente sente uma emoção condizente com a qualidade dessa interpretação e a partir daí isso influencia na forma como a gente se comporta. Então fica muito claro que a ansiedade ela não gera inadequação. É bem provável que um sentimento de inadequação gere a ansiedade nesse caso. O grande pulo do gato que a gente precisa pensar na hora de intervenções relacionadas à ansiedade ou qualquer outro tipo de intervenção, mas como eu estou focando na ansiedade, vamos direcionar aqui a ideia para isso. Quando a gente fala de modelo cognitivo, a gente precisa ter noção que a única coisa que a gente tem, bem mais ou menos ainda, controle, é do nosso comportamento. Então a gente precisa pensar exatamente no que nós vamos fazer com essa ansiedade que a gente está sentindo. Como vocês puderam ver na fala da pessoa, ela fala que ela fica martelando esse sentimento, no caso o pensamento, e isso vai gerando mais ansiedade. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente chama esse comportamento de ruminação de pensamento, que é quando a gente fica remoendo um determinado pensamento e a gente começa a chegar em conclusões cada vez piores e isso vai aumentando a nossa ansiedade. A partir daí a gente cria cada vez cenários piores a respeito daquele tema e isso vai aumentando a nossa ansiedade, a nossa emoção, a emoção que a gente está sentindo e consequentemente vai trazendo cada vez mais esse sentimento de inadequação que a gente sente. No final do tweet a pessoa fala que ela anda desafiando a ansiedade e não sabe se isso é bom. Isso é bom quando você sabe o que você está fazendo, quando você está dentro de um processo terapêutico. Eu sempre dou esses exemplos para os pacientes. Não adianta eu ter medo de altura e eu subir no pico mais alto que tem aqui na minha cidade, por exemplo, um que é muito famoso, que é o Morro do Moreno. Não adianta eu ter medo de altura e eu pular da tirolesa, me forçar a pular da tirolesa do Morro do Moreno para enfrentar aquilo ali. Não, esse processo é um processo de exposição que tem que ser feito de maneira gradual. Se você fizer de uma vez, enfrentando aquele medo, aquela situação que te gera ansiedade, de uma vez sem estar preparado para lidar com aquilo, é muito provável que você vá ter crises de ansiedade, vá ter um nível muito intenso de sintoma e que pode até gerar uma lembrança de trauma. E aí você pode realmente evitar de vez qualquer situação parecida com aquela situação, com aquele evento problemático. A terapia de exposição, que é muito utilizada tanto dentro da terapia cognitivo-comportamental quanto na terapia comportamental, ela precisa ser feita de maneira gradual, como eu já falei, mas ela precisa ser feita em paralelo, junto a técnicas de relaxamento, técnicas de gerenciamento das emoções, bem como trabalhar a gênese daquela ansiedade. Porque é natural eu sentir ansiedade quando eu tenho uma apresentação importante no trabalho amanhã. Então eu sinto essa ansiedade para o meu corpo se preparar, para eu me preparar, para que eu consiga fazer aquela apresentação da melhor forma possível. Essa é a função da ansiedade. Mas não é natural eu sentir ansiedade sentado no sofá da minha sala vendo televisão. Então é importante que eu trabalhe os pensamentos disfuncionais, o sistema cognitivo de crenças, porque isso é o que está originando aquela ansiedade disfuncional que eu estou sentindo. Vale ressaltar mais uma vez que a ansiedade não é ruim. A gente sentir ansiedade em situações que não deveria sentir é que é ruim. E isso tudo você não vai aprender lendo um livro de autoajuda, comprando um curso mirabolante de algum guru de internet que te ensina a vencer a ansiedade. Isso tudo você vai conseguir lidar se debruçando na terapia, se comprometendo com o seu próprio autoconhecimento, com os seus limites
entendendo como que é o seu funcionamento, para a partir daí você ressignificar possíveis crenças, pensamentos ou regras que sejam disfuncionais.